Bom, como vimos na última aula, né, a gente entendeu que no mercado competitivo atual, uma decisão errada pode decretar de fato a morte de uma empresa, né? Então, decisões baseadas em dados fragmentados obtidos por sistemas de informações tradicionais não oferecem uma informação consistente, caso não exista uma forte integração entre eles, né? E o Data Warehouse simplesmente ele concentra todos esses diversos dados de diversos sistemas, né, estruturados em apenas um único lugar, né? E os dados podem ser filtrados, eles são normalmente organizados e a gente viu todos os benefícios que a gente obtém com a utilização de um Data Warehouse, né? E aí agora, né, o que a gente precisa entender é como é que funciona, né, a arquitetura de um Data Warehouse, né? Então a gente pode olhar aqui, ó, como é que é normalmente a arquitetura de um Data Warehouse, né? Onde ela é constituída ali nessa camada aqui, que são justamente as nossas fontes de dados, né? Então a gente tem aqui sistemas operacionais, a gente pode buscar alguma informação sobre telemetria, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo logs que são gerados a partir de algum sistema que está dentro de um determinado servidor. Nós temos dados que podem vir diretamente de ERPs, né? E os ERPs costumam ter os seus bancos de dados transacionais, né? Então a gente viu lá os OLTPs, né? E nós temos também dados vindos de SRM, principalmente de empresas que trabalham com força de vendas e prospecção, onde eles trabalham normalmente ali todas as oportunidades de prospects de clientes, né? Nós podemos ter dados da web, que é algo que está tendo um grande ganho ultimamente, né? Com todo esse recurso de plataforma as a service, né? De software as a service. Então, antes a gente tinha os ORPs, né? Tudo dentro de uma estrutura on-premises, dentro de uma intranet, né? Onde a empresa controla toda a rede ali, né? E aí ela acaba tendo que ter todo esse sistema aqui dentro de uma estrutura própria, de uma estrutura física, né? E agora, com todo esse advento de software as a services, plataforma as a services, infraestrutura as a services, né? Ou melhor, quando a gente fala de nuvem, né, de tudo que está na nuvem de dados, né, a gente acaba tendo agora a possibilidade de ter todas essas ferramentas de ERP, CRMs, tudo dentro da web. E lá na web, eles não vão te dar a opção de tu acessar a base de dados diretamente, né? Então, normalmente, a gente acaba obtendo os dados através de APIs ou até mesmo através de fontes do governo, né, de alguns portais do governo, alguma coisa nesse sentido. Então, tem hoje o fluxo de dados vindo dessa fonte aqui, da web, né, tem sido muito grande. Além disso, né, nós podemos ter também outras fontes de dados que são os flat files, que são normalmente os arquivos TXT, os XLS, os CSVs, que são normalmente gerados pelas áreas, né? Quem nunca pegou a oportunidade de ter que ler um XLS vindo da contabilidade para poder fazer integração contábil ali, para poder fazer um reporte falando sobre contabilidade ou financeiro, algo nesse sentido, né? Então é nesse ponto aqui, nós temos essas fontes, existem muitas outras, né? Outros tipos, mas eu acho que essas daqui, essas 4, na verdade 5, né? Elas resumem muito bem assim as fontes de dados que a gente tem. Então, tudo isso é capturado por uma etapa chamada ETL, né? Extract, Transform e Load, né? Então, extração dos dados, né? Extração dessas fontes de dados, né? Nós temos a transformação, que é onde a gente normalmente, ou melhor, aonde o Analytics Engineer ele acaba atuando, né? Principalmente com a ferramenta que a gente está usando aqui, que é o DBT. Então, faz toda a transformação do dado, como a gente já viu ali, por exemplo, nas camadas onde a gente definiu as nossas entidades da staging, né? Então, faz todo esse transformamento e depois carrega essas informações, né? E o carregar essas informações é trazer esse dado tratado já, modelado, higienizado, para uma camada de Data Warehouse. Então, eu tenho aqui, ó, e aqui eu coloquei três bancos aqui, né? Onde representam as 3 etapas. Então a gente tem um raw data, né, que seria dentro do que a gente já está trabalhando agora, ali os nossos sources, né, dentro do DBT. Nós temos o treated aqui, que a gente pode também fazer o link com a nossa camada de staging que a gente acabou de criar ali. E agora nós temos o summary,
onde a gente vai realmente criar os nossos datasets, que inclusive a gente pode ver aqui que a pasta está vazia aqui, só esperando a gente poder criar essa camada de summary, que ela é basicamente esse L aqui da ponta, né? Então é onde a gente vai criar nossas fatos e dimensões, eu já vou falar sobre isso, né? E aí é onde a gente vai compor esse data warehouse, né? Então tem muita gente que dentro de arquiteturas mais novas chama isso aqui da minha camada bronze, a silver e a gold, né? Onde a bronze é onde eu tenho só o meu raw data, aí depois a silver é onde eu tratei meu dado, né? O meu dado traded, e depois a gold é o dado já próprio para consumo, né? E esse dado aqui na summary, que pode ser o dataset que a gente vai criar aqui, ou o gold que eu acabei de falar para vocês, né? Ou enrich, tudo depende da literatura, existem várias terminologias para essas três camadas aqui. Essa camada aqui ela é realmente acessada, e aqui a gente pode usar ferramentas de visualização de dados, a gente pode utilizar equipes de machine learning que vão utilizar esse dado para poder gerar um insight, alguma coisa nesse sentido. A gente pode ter outros sistemas, né, como a gente viu na camada anterior, que a gente pode utilizar esses dados aqui talvez para poder enriquecer um processo dentro de uma camada de CRM. Existe agora também alguns conceitos de LT, de TL reverso, né, que é trazer esse dado já enriquecido para esses sistemas aqui, né? Mas essa camada aqui é a camada final, onde a gente pode ter uma série de utilidades. Então, essa daqui basicamente é uma arquitetura normal dentro de um data warehouse. Eu mostrei para vocês antes ali o que a gente costuma fazer com o DBT, né? Que aí é onde a gente consegue colocar ali dentro dessa camada aqui também toda aqueles conceitos de engenharia de software, onde a gente pode tratar de testes, de documentação, de CI e CD, né? Mas dentro da literatura comum, vocês vão achar essa estrutura aqui de Data Warehouse. Então, já que a gente já entendeu aqui toda essa parte de arquitetura, né? E a gente já entendeu que aqui a gente tem as nossas sources, a gente tem um processo de ETL aqui que transforma esse dado e deixa ele disponível para os utilizadores, a gente agora pode lidar com um próximo conceito, que é o conceito de modelagem dimensional. E para isso eu te vejo na próxima aula.